Em tempos muito antigos, antes mesmo da história ser registrada em livros, certos seres eram vistos como deuses. Mas o mais intrigante é que, nos relatos mais antigos da humanidade, eles não eram descritos como fantasmas, lendas ou criações da fé. Não. Eles eram tratados como figuras reais, construtores, líderes e até criadores que teriam descido do céu. Hoje, muitos os conhecem por um nome que carrega mistério e debate: Anunnaki. Mas quem eram eles, afinal? E o que deixaram para trás que ainda nos faz questionar tudo o que pensamos saber sobre o passado? Neste episódio, vamos revelar 5 artefatos antigos que não se encaixam nas explicações convencionais. Objetos que, segundo estudiosos e teóricos, podem estar diretamente ligados a esses enigmáticos visitantes. Ou talvez a algo ainda mais surpreendente, que desafia a nossa compreensão atual. Você está prestes a entrar em um território onde arqueologia, mistério e possibilidades se cruzam. E a cada artefato revelado, novas perguntas surgem, e algumas delas podem mudar a forma como você vê a história da humanidade. Fique com a gente até o fim e descubra quais segredos esses objetos podem estar tentando nos contar. Imagine escavar a terra e encontrar, ali mesmo sob camadas de pedra e poeira do deserto, segredos que podem reescrever a história da humanidade. Foi exatamente isso que aconteceu em 1849, às margens do rio Tigre, no que hoje conhecemos como Iraque. Um arqueólogo inglês chamado Austin Henry Layard liderava uma escavação nas ruínas da antiga cidade de Nínive, a capital do poderoso Império Assírio, e o que ele encontrou ali, ninguém estava preparado. Entre restos de tijolos e fragmentos de argila, surgiram centenas de tábuas cobertas por uma escrita misteriosa, a escrita cuneiforme. Algumas dessas tábuas continham uma narrativa que mudaria tudo. O Enuma Elish, a epopeia da criação babilônica. À primeira vista, pareciam apenas mitos antigos. Mas à medida que os estudiosos traduziam aquelas palavras gravadas há mais de 3.500 anos, uma história surpreendente começava a emergir. Os deuses não criaram os humanos por amor, mas por necessidade. Segundo o texto, os deuses se reuniram e decidiram: os humanos existiriam para servir, para realizar tarefas em seu lugar. Um conceito nada romântico, e longe de ser único. Várias outras tábuas da Suméria e da Acádia contam histórias parecidas. Mas e se esses textos antigos forem mais do que apenas mitologia? E se forem fragmentos de algo muito maior? Hoje, vamos explorar 5 artefatos antigos diretamente ligados aos misteriosos Anunnaki, seres que, segundo algumas interpretações, não eram apenas deuses, mas visitantes de outro mundo. E o mais curioso, até hoje muitos desses artefatos continuam deixando os especialistas sem resposta. 1. O Enuma Elish, a criação dos humanos como servos. Voltando ao Enuma Elish, ele narra a batalha entre Tiamat, o oceano primordial, e Marduk, o deus da tempestade que a derrota. Como recompensa, Marduk assume o controle e decide criar o ser humano, mas não para viver em harmonia com os deuses. Os humanos foram moldados para trabalhar em nome deles. Essa ideia de que nossa existência tem origem no trabalho forçado é, para alguns estudiosos modernos, uma pista sobre nossas verdadeiras origens, uma origem, quem sabe, ligada a seres que vieram de muito longe. Seriam esses deuses os Anunnaki. Segundo os relevos assírios do gênio alado, espíritos ou seres tecnológicos. Décadas depois, ao norte do Iraque, arqueólogos escavavam outro local incrível: as ruínas da cidade de Nimrud. Ali encontraram o gigantesco palácio do rei Assur-Nassir-Pal II. Nas paredes, figuras esculpidas em pedra, com mais de 2,7 metros de altura. Humanos alados, barbudos, usando capacetes com chifres e segurando objetos enigmáticos. Para os assírios, eram espíritos protetores, chamados Apkallu, sábios enviados pelos deuses para ensinar aos homens a escrita, a agricultura, a ciência. Mas para alguns pesquisadores atuais, essas figuras são mais do que símbolos religiosos. O que parecem capacetes seriam trajes sofisticados. A pinha que carregam, talvez um dispositivo de manipulação genética. E o balde, um recipiente para ferramentas que nós ainda nem conseguimos entender. Quem eram essas figuras? Guardiões simbólicos ou visitantes reais muito mais avançados do que nós? Terceiro, os cilindros de Gudea, arquitetura entregue pelos próprios deuses. No sul do Iraque, em 1877, uma equipe de arqueólogos franceses escavava a antiga cidade de Lagash. E lá encontraram 2 enormes cilindros de argila inteiramente cobertos por inscrições cuneiformes. Eles foram encomendados por Gudea, um governante local, e relatam algo inusitado. O próprio deus Ningirsu apareceu a ele em um sonho, entregando instruções detalhadas para a construção de um templo.
Medidas exatas, layout completo, tipos de tijolos, tudo. Agora pense, por que um deus se preocuparia com esse nível de detalhe? Para os estudiosos tradicionais, isso é apenas um exemplo da devoção suméria, mas para outros essa é mais uma evidência de contato com seres que não apenas se comunicavam com humanos, mas literalmente entregavam projetos arquitetônicos. Será que os templos da antiguidade eram lugares de culto ou instalações construídas sob ordens de visitantes muito reais? Quarto, o zigurate de Ur, um templo ou uma plataforma de aterrissagem? Avançando para a década de 1920, o arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley liderava escavações perto de uma pequena vila chamada Tel El Mukayyar. Lá, sua equipe descobriu uma das estruturas mais impressionantes da antiguidade, o zigurate de Ur. Com cerca de 4.000 anos, essa imensa pirâmide em degrau se erguia sobre a cidade de Ur, local de nascimento de Abraão, segundo algumas tradições. Dedicado à deusa da lua, Nana, o zigurate era considerado uma ponte entre a terra e o céu, mas só reis e sacerdotes podiam subir suas escadarias. A cada degrau se aproximavam dos deuses. E se esses deuses fossem, na verdade, seres que precisavam de uma estrutura para descer dos céus? Para alguns pesquisadores, esses monumentos não eram apenas templos, mas verdadeiras plataformas de pouso, e a arquitetura precisa dessas construções só reforça essa hipótese. Quinta, a lista de reis sumérios governantes por 36.000 anos, e por fim, talvez o artefato mais intrigante de todos. No início do século XX, arqueólogos alemães escavavam a cidade de Larsa, também no sul do Iraque, quando encontraram uma simples tábua de argila. Pequena, discreta, mas o conteúdo era fora do comum. Ela trazia uma lista de reis sumérios, começando com nomes de governantes que supostamente reinaram por dezenas de milhares de anos. Sim, você ouviu certo. O primeiro rei da lista, Alulin de Eridu, teria governado por 20 ou 28.800 anos, outro por 36.000. Ao todo, 8 reis somam mais de 240.000 anos de reinado, antes de um grande dilúvio apagar tudo. A pergunta que não quer calar é: como é possível? Alguns dizem que são exageros mitológicos, outros acreditam que ali estão pistas de uma civilização anterior à nossa, talvez não humana, que influenciou a tal humanidade em seus primeiros passos. Para muitos historiadores, a famosa lista de reis é uma combinação de mito, lenda e fragmentos soltos da história que a gente conhece. Mas, para outros, essa lista é muito mais do que isso. Eles enxergam nela um registro real dos Anunnaki, esses reis-deuses que teriam descido do céu para governar a humanidade, vivendo por um tempo muito além do que qualquer ser humano conseguiria imaginar. Quando a gente lê essas antigas histórias hoje, dá até para sentir a força delas, como se fossem ecos silenciosos de uma época em que não havia separação entre deuses e reis, pois eles eram, na verdade, a mesma coisa. E tudo isso é só parte do que esses misteriosos Anunnaki deixaram para trás. Esculturas, tábuas de argila cheias de símbolos e até enormes torres que pareciam querer alcançar o céu. Seja qual for a verdade, se eles eram deuses, visitantes de outro mundo ou algo ainda mais inesperado, a história deles continua viva, porque ainda estamos juntando as peças desse quebra-cabeça. Assim como as reações surpreendentes dos condenados que vimos hoje, o passado também guarda mistérios que ainda esperam para serem revelados. Se você curtiu esse mergulho, não deixe de visitar nosso canal, onde temos muito mais vídeos como este, cheios de histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Então não pare por aqui, clique, explore e venha descobrir junto com a gente o que mais está por trás dessas histórias incríveis.